Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes. Deus abençoe a todos que nos ouvem neste momento, que estão ligadinhos aí nessa programação desse rádio. Que Deus venha abençoar a sua vida, né? Isso é o desejo nosso aqui. Você seja abençoado. E eu sei, com certeza, que é o de Deus também. A vontade do Senhor, né, que você seja abençoado. Se você ouvir a voz do Senhor, você será abençoado, né? Porque o Senhor Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele dirige os nossos passos, nossos caminhos. E assim, a Bíblia diz que os nossos pensamentos serão estabelecidos. Os nossos projetos têm estabilidade, né? Aquilo que é áspero fica plano. Então o Senhor vai abrindo vereda, Ele vai planando, né, diante de nós. Ele vai clareando, né? Como diz o salmista, no Salmo 119, que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então o Senhor Jesus cuida no momento e depois, no presente e no futuro. Então é assim a palavra do Senhor, ela tanto nos dirige aqui no momento atual, no presente ali, como nos dá uma direção para o futuro. E que futuro, né? Que leva até após a morte. Leva a um caminho de salvação eterna. Então, por isso, Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz vem, é porque o Pai está nele. Estava nele ali. Então, veja, o Senhor Jesus, ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenha calma. Fique tranquilo. Porque eu estou convosco. Todos os dias até a consumação dos séculos. Até se concluir as coisas na terra. Então a promessa do Senhor é todo aquele que recebe o Evangelho, ele está designado, ele está com a ordem, ele está com uma ordem imperativa, com um mandato. Ele está ortogado, né? Ele está intimado, ele está capacitado, né? Para ingressar nessa pregação do Evangelho, na pregação do reino do céu. Então ele acaba de entrar nessa, vamos dizer, nessa batalha, nesse ide, nessa palavra que o Senhor Jesus disse a todos, quantos querem, é que você se inclui na hora que você
aceita Jesus como Salvador, você declara que vai viver o Evangelho, que você depende do Evangelho, que o Evangelho é que dá a vida eterna, você começa a defender isso aí. Então você já está incluído nesse ID, né, que vai nos preparando, vai nos capacitando dia a dia e vai nos levando a transmitir esse testemunho, né, transmitir as palavras do Senhor. Então, o Senhor, ele falou em Marcos, capítulo 16, e o versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê é condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas e pegarão as serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E prossegue ainda dizendo, afirmando ali, Marcos, que foi confirmado isso que foi dito pelo Senhor. Ele confirmou quando os discípulos saíram pregando e acontecendo todos esses milagres. O Senhor era com eles e continua sendo. Então, sempre os evangelhos terminam falando dessa forma, nesse id, né? Quando você vê Mateus, capítulo 28, dá de ler aqui do versículo 16 a seguir, que essa ordem está no 19 e no 20, que é os dois últimos versículos do Evangelho de Mateus. Mas olhando aqui no 16, diz assim, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Sempre tem as dúvidas, né? Porque é uma coisa sobrenatural. Um homem que morreu, mas ele ressuscitou, tornou a vida outra vez. Uma vida incorruptível. Uma vida eterna, um corpo celestial. É incompreensível no natural. Então, alguns duvidaram, no sentido do milagre, no sentido de não compreender humanamente, né? Então, veja aqui o versículo 18, que diz assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então veja aí, Jesus, o Cristo, ele já tinha o poder no céu, né? A terra quem fez foi ele. Todas as coisas. Mas, na verdade, a terra ele entregou aos homens. Eu sempre digo isso quando eu falo nesses assuntos. A terra foi feita para os homens morar, não foi para Deus morar nela. Deus tem a morada dele.
Então a terra foi preparada para os homens morar nela. E obedecer a Deus. Ele fez a terra e deu aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Então você vê que Adão foi feito do barro, da própria terra. Deus colocou o espírito nele, um espírito de vida, tornou-se alma vivente. O espírito é de Deus, que vem da parte de Deus do céu. Mas o corpo era terreno. Então, ele tirou de Adão uma costela, fez a mulher. Quer dizer, o casal foi feito do bolão de barro. Mas ele fez todas as coisas, as árvores, peixe, animais e tudo, e entregou para Adão. É como que ele dissesse assim: olha, Adão, tu é um ajudante meu nesse planeta aqui, quem manda é tu. Eu fiz ele aí, preparei tudo. Jesus tem até uma parábola que fala parecido com isso aí. É uma vinha que um homem preparou, cercou com arame, alvolado, tudo. Colocou uma torre, preparou tudo e arrendou. E quando ele mandou alguém cobrar a renda, eles bateram em uns, maltrataram uns e bateram e mataram outros. E ele foi mandando cobrador cobrar a renda, né? O que é para cobrar o aluguel da terra. E ele mataram uns e açoitaram outros. Então, por fim, o homem mandou o filho. Não, vou mandar meu filho, vai ver que eles respeitam. E ele falando dele mesmo, né? Que veio para cobrar dos homens a obediência. Porque, na verdade, o que Deus cobra de nós é só a obediência, né? E quem manda em tudo é ele. Quem dá assistência, porque o diabo não faz nada. Ele faz só matar, roubar e destruir. Quem disse foi o próprio Deus, o próprio Jesus. Né? O ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então, ele mandou, aí veio o filho, aí o que disseram os homens daquela terra lá, daquela vinha? Agora é o herdeiro que veio, nós matamos ele e ficamos com a terra. Então mataram Jesus. Ele estava dizendo essa parábola já dele mesmo. Mas aí ele disse, aí vindo o dono da terra, o que fará? O que fará com esses homens? Lança no inferno, lança lá no lago de fogo, é isso aí. Então ele falou uma coisa muito parecida com isso aí, né? Uma parábola que significa isso aí. Então veio Adão com todo o poder na terra, no sentido de o que ele precisava fazer é só dar glória a Deus, respeitar a Deus, dizer, escutar o que Deus falava. Ele disse que podia comer de tudo, só não de uma árvore lá, que não podia comer. Se ele segurasse isso aí, dava tudo certo. A cobrança dele foi só essa obediência de não comer de uma ave do bem e do mal. Então veja que não é uma cobrança tão grande. O problema é que o homem ele tem uma tendência em ser independente. Ele não quer obedecer. Então ele foi e comeu. Né? Aquela questão toda que o diabo tapiou ele. Então, aí destronou Deus da terra, como que Deus, ele
o homem, todo o poder que ele deu para o homem entregou para o diabo. Ou seja, obedeceu o diabo e desobedeceu a Deus. Aí se desligou. Deus continuou abastecendo a terra, cuidando, criando as pessoas, porque tudo é criatura de Deus. Já foi dito hoje. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, para ver se torna filho, né? Se torna herdeiro. Ver se essa pessoa retorna a Deus para se ligar a Deus na obediência e assim ser participante do reino. Então, ele entregou tudo. Aí é como que Deus não é que perdeu o poder por não ter poder, mas o homem que entregou desligou de Deus e Deus não teve como mais salvar o homem se perdeu, né? O homem ficou ligado ao Satanás, à morte, é isso aí. É por isso que Jesus disse essa palavra aqui. Se ele podia até querer, se ele quisesse dizer, ele podia dizer, foi-me dado poder na terra, que eu só tinha no céu. No sentido para o ser humano, irmão. Entenda, não é que Deus não perdeu o poder, não podia triscar na terra, não podia vir na terra. Tudo é dele. Mas o homem obedeceu o inimigo, é como ele se agarrou. Não, agora tudo é contigo aqui, não tem mais nada a ver com Deus aqui. Deus, ele apenas faz as coisas, mas não tem como salvar o homem, trazer o homem de volta para ele. Mas no momento que Jesus veio em carne como um homem, que a Bíblia diz, Paulo fala aos Filipenses, que ele se despojou dos poderes, da sua glória, e se fez semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou até a morte de cruz. E assim Deus, que é exatamente Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, o governo, o reino, o exaltou. É como que ele religou, tomou aquilo que o diabo tomou do homem, ele tornou tomar de volta. Tomou a chave da morte e do inferno. Aí ele religou, ele abriu o caminho de novo. Eu sou o caminho. Para que o homem chegasse a Deus, chegasse à salvação. Então, aí diz lá em Filipenses, né? Que Deus o exaltou soberanamente. Assim, é soberano, acima de tudo. E lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Então não tem um nome que é acima do de Jesus Cristo. Não tem nenhum. Quando se trata de homem, então o negócio é com Jesus Cristo. É ele que tem o poder sobre os homens, sobre os demônios, sobre todas as coisas. Foi dado um nome, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus Cristo se dobrará todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra. Então é os anjos, os homens na terra, os anjos no céu, os homens na terra e os demônios debaixo da terra. No inferno. Todos. Aí diz no versículo 11 lá de Filipenses 2. Que todo joelho se dobrará diante dele e com a sua língua confessará que ele é Senhor, para a honra de Deus Pai, para a honra do reino do céu, do Deus Trino. É isso aí.
Então entenda aí que quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, ele fala que Jesus venceu o pecado na carne. Então a carne que se fez pecado por nós, que Deus acabei de falar aqui que ele apareceu aos discípulos e uns não acreditaram, porque era uma coisa impossível ao homem crer nisso aí. Ao homem entender, não é crer. Não é impossível crer, é impossível entender. Porque é uma coisa sobrenatural. Então uns não acreditou que Jesus estava ali em carne e osso. Ele mesmo falou. Mas não nessa carnalidade no sentido terreno. É um corpo celestial. Um corpo eterno. Que nada da terra consegue atingir ele. Não depende de comer arroz e feijão. É isso aí. Então quem vai entender isso, só tem que crer. Então quando ele se fez um corpo igual ao nosso, que a formiga ferrava, doía. Topava na pedra, arrancava a unha. Esse glorificado a palavra se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Então, a palavra que ninguém vê, mas se tornou carne, né? E habitou no meio de nós. Então, sem pecado, mas ele recebeu, como ele se transformou num homem, se despojou da sua glória, do seu poder, e se fez semelhante aos homens, ele recebeu os nossos pecados. O diabo teve que matar ele, sem pecado, sem culpa, e com isso foi destronado. Perdeu aquilo que ele ganhou de Adão, que ele conseguiu usurpar, tomar, enganando ele perdeu para Jesus. Porque Jesus não obedeceu ele em momento algum. Como homem, como um carpinteiro, um homem normal. Mas ele não obedeceu o pecado. Ele recebeu os nossos. E o diabo teve que matar. Porque estava na carne. E ele ressuscitou, transformou-se num corpo glorificado. Aí trazendo essa esperança, trazendo esse testemunho, essa prova, de que também nós vamos ser transformados, aquele que acreditar, que recorrer a ele. Então, nesse momento, foi que ele recuperou o poder na terra. No sentido de que o homem pode recorrer a ele de novo e é perdoado os pecados. Ele não morre eternamente, o homem. Ele passa pela morte, mas pode entrar na vida. E sem Jesus morrer na cruz, concluir ali o plano de resgate do homem, o homem não tinha como retornar à vida eterna. Morria, aí vai para a eternidade condenado. Aí entenda, quem morreu crendo nesse projeto de Deus, nesse plano de Deus, de que ele viria o Salvador, e isso ele obedeceu a Deus nesse sentido, se salvou. No Velho Testamento está salvo. É o caso de Noé, de Abel, Noé, Enoque, esse pessoal tudo aí. Abraão, e vem de lá. Aí ele veio e concluiu o plano, né? Aí é tanto que ele diz na cruz, na hora da morte, ele diz: Pai, está tudo consumado. Então consumou o projeto, o plano de Deus para a salvação do homem. É isso aí. Então, ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18.
No 19, ele diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então veja aí. Ensinar como se salvar. Porque as pessoas pensam que é a mesma coisa do natural, irmão. Eu aprendi a ser um carpinteiro, como Jesus foi. Aí eu posso fichar numa empresa de carpinteiro, eu posso ter uma marcenaria e fazer móvel, construir uma casa. Eu aprendi, né? Qualquer uma profissão, eu preciso aprender. Andar, eu preciso aprender. Comer, eu preciso me virar para conseguir alimento, para me alimentar. Eu tenho que aprender a viver na terra. Da mesma forma, eu tenho que aprender o caminho para o céu. O caminho de salvação. O caminho para herdar o reino. O caminho de me aproximar de Deus, me aproximar da vida. Eu tenho que aprender. Ensinar, quando diz ensinar, porque precisa aprender, senão não ensinava. Tem gente que não entende esse lado. Ele acha que a palavra de Deus é só para jogar a conversa fora. A gente lê, como lê um romance, rebola para lá. Não, a palavra de Deus é para você se alimentar. É o pão da vida. É Jesus. É a vida. É viva e é eficaz. Então, a palavra de Deus é para ser vivida, para você se esforçar em viver ela. É isso, é aprender como sobreviver. Então, por isso que ele diz aqui que ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz no versículo 20, o último versículo de Mateus, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, se não fosse para guardar o que é, irmão? Você guarda o que não presta, o que você não tem interesse? Guardar, só guarda quando se interessa. Então, guardar significa obedecer. Gravar na mente. Aprender. Então, se você vai estudar para ser qualquer um profissional, você tem que guardar os ensinamentos do professor. Porque senão você nunca vai ser profissional. Ele está te ensinando você ser aquilo lá, ter aquela profissão, aprender, e você não aprende nada. Pode estudar 50 anos, 100 anos, sai de lá sem saber de nada. Então, do mesmo jeito é aqui. Então, é ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Os mandamentos do Senhor, a doutrina do Senhor Jesus, que passou para os apóstolos, e os apóstolos vêm passando para nós. Eles foram criando discípulos e foram passando, e está aqui o livro, né? Para nós aprender o que é isso aí. Quando eu me interesso por isso, um poder toma conta da minha vida, um poder de Deus. Né? Uma justiça de Deus, a luz do Senhor, o Espírito de Deus, né? A compreensão, a mente de Cristo se apodera de mim. Quanto mais eu obedeço, mais eu tenho essa luz, essa compreensão, essa revelação, esse discernimento. É isso aí. Para discernir aquilo que um homem natural não discerne. Crer, você recebe aí um vigor espiritual, né? Um alimento, que é o pão da vida, o capim que a ovelha come da parte do Senhor.
Deitai-me faz em verdes pastos. O Senhor é meu pastor, né? Nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, a ovelhinha deita no pasto, deita na palavra. Ela confia na palavra, ela se alimenta da palavra, ela relaxa na palavra. Por isso que diz, não se atemorizem. A minha paz eu vos dou. A minha palavra está aí com vocês. Vocês estão deitados, estão relaxados, confiantes. A esperança tua está na palavra. Por isso que eu te deito em verdes pastos. Né? Ele disse, aquele que guardar meus mandamentos encontrará pastagem. Ele fala aqui em João 10, do bom pastor. Então veja aí que é exatamente isso aí, quando fala também no Salmo 100, né? Versículo 2, né? Que diz, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então veja o alimento espiritual que você consegue ter vigor espiritual, você consegue acreditar, ter fé, prosseguir, andar nesse caminho. Né? Sem isso aí, você não acredita, você não vê futuro, você acha que é hipocrisia, é desnecessário. E você assim não dá um passo em direção ao reino. Né? Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja aí, irmão, que é muito sério o negócio, né? O Senhor Jesus está conosco, a palavra está aí disponível, né? Então você vê que ele, aqui em Lucas também, ele escreve algumas coisas, já no último capítulo, no capítulo 24, o último capítulo do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Aí, de Jesus dando as últimas instruções aos discípulos. Né? Aí ele diz aqui no versículo 36, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Paz seja convosco, a palavra que o Senhor falou. Aí ele diz aqui no 37, e eles, espantados e atemorizados, por que isso, irmão? Se espantavam e ficavam atemorizados. Porque é uma coisa inusitada, é uma coisa nova, diferente, é uma coisa que não acontece, não é normal. Porque eu estou dentro de um quarto fechado, conversando com várias pessoas, de repente aparece um lá dentro que não abriu a porta. Como? As coisas naturais não tocam em Deus. Hein? Nem em demônio também. Tem que entender isso, que as pessoas ficam pensando que vence demônio com enxada, foice, facão, rifle, fuzil, canhão... bomba nuclear. Não vence não. Vence demônio com palavra de Deus. Com a obediência ao Senhor. É isso aí. Então, ele tem acesso em qualquer lugar. É uma energia pesada que só ao poder de Deus vai combater. Entenda isso aí. Então ele fica atemorizado porque é uma coisa diferente. Mas como isso aqui? Né? Então, e eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. É uma visagem, como diz aí o ditado aí.
Rapaz, é uma alma penosa aí. Um negócio que sempre teve essas conversas, que o diabo inventa umas modas aí, que diz que o homem aparece depois que morre, aí você vê a imagem daquela pessoa, mas tudo é demônio, irmão, que vem para poder deixar confuso a palavra de Deus. Porque o homem está ordenado morrer uma vez, vindo após disso o juízo. Nunca mais você vai ver a voz dele, ouvir e nem vai ver ele. Morreu, acabou, só no juízo. Mas o diabo, ele quer confundir as pessoas, os espíritos, os demônios que foi jogado para a terra mesmo, para fora do céu. Aí eles fazem essa confusão e eles se transformam, né? Num vizinho teu, no pai teu, na tua mãe. Você pode amaldiçoar porque é demônio. Então, mas sempre teve essas histórias e aqui eles pensavam que era um espírito aí. Aí o 38, e ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamento aos vossos corações? A sua mente? Por que vocês estão pensando nesses negócios? Sobe tais pensamento na mente de vocês. Pensando que eu sou uma visagem qualquer, um negócio, um demônio, né? Que na verdade é isso. No final, quem fica aparecendo assim, se não for um anjo do Senhor que vem trazer um recado, o resto é demônio. Aí veja aqui 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne e ossos, como verdes que eu tenho. Então não é demônio. Não é espantalho, vamos dizer assim. Não, aqui sou um homem celestial. Veja aqui, pode pegar em mim que eu tenho carne e tenho osso. E espírito não tem não. Aí ele diz aqui no versículo 40. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eu até acredito que Jesus ele ficou perfeito. Eu até creio que ele mostrou como aparecendo as cicatrizes para que eles acreditassem, né? Mas Jesus não tem cicatriz, eu acredito assim, né? Mas ele é perfeito. Mas ele mostrou para que eles pudessem crer. Então veja aqui o versículo 41. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Para que ele se tranquilizasse e visse que verdadeiramente era o Senhor. Uma visagem, vamos dizer assim, que é como o pessoal diz no ditado aí. Come, irmão. Não. Então veja aí, até o demônio pode se transformar nisso aí, no anjo de luz ele se transforma, né? Paulo diz isso. Mas ele vem trazer pavor, e principalmente quando você descobre que ele é o diabo, né? Aí ele se desfaz ali a sua farsa, né? Mas o Senhor Jesus, eles não acreditavam ainda pela alegria, por falta de compreensão mesmo da situação. Mas ele tranquilizou mais eles, dizendo: tem alguma coisa para comer? Versículo 42. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Versículo 43. E o que ele tomou e comeu diante deles.
Aí já vem mais tranquilo, né, irmão? Aí o versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Eu tinha ensinado vocês, rapaz, que ia acontecer isso aqui comigo. Está escrito na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas, que o Cristo tinha que passar por isso. Vocês não sabem disso, não. Eu não ensinava vocês. Mas é uma coisa difícil de entender mesmo assim, irmão. De você aceitar, de você crer e continuar crendo. É preciso que você vá abastecendo isso. Assim como você vive todo dia bebendo água e comendo alimento sólido também todos os dias para se manter de pé. Do mesmo jeito é espiritualmente. Eu posso crer agora e amanhã não crer mais. Mas se eu vou me alimentando da palavra, que é o parto, que Jesus falou, a palavra é o pão da vida. Eu estou todo tempo ali buscando, cultuando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, defendendo o reino do céu, buscando isso, acreditando, confiando no nome do Senhor. Então você continua crendo. Mas se você deixar desfalecer o espírito, daqui a pouco as pessoas falam uma coisa que tu já falou, ensinou os outros, tu vai dizer que era conversa fiada. Aí você não vai entender mais. Aí você não vai compreender mais. Então veja aí que eles não acreditaram, né? Porque Jesus tinha ensinado essas coisas. Mas era uma coisa tão inédita, tão difícil de um homem crer, que eles não criam direito, ficaram espantados. Né? Versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É isso aqui que eu acho assim, importantíssimo, né, para nós, esse versículo aqui. Então o Senhor abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então, porque nós lemos, mas não entendemos. Porque está bloqueado o nosso entendimento. O nosso olho, o nosso ouvido está fechado, o olho também nas trevas, e o entendimento, a mente fechada que não consegue entender. Porque é bloqueado por quê? Pelo pecado, que nós já temos esse pecado adâmico. Não é uma questão que você matou um ali. Não, você já nasceu com esse pecado aí. Então você já nasce bloqueado ali. Esse entendimento de crer no Filho de Deus, de acreditar no Pai, no Filho, no Espírito Santo, acreditar na palavra. Então você já nasceu assim, e quando vai crescendo, vai praticando outras maldades, outras coisas que é contra Deus, contra a palavra, vai piorando a situação. Assim como você vai adquirindo entendimento para viver no mundo, carnalmente falando, você também automaticamente, se não buscar na palavra, você vai se distanciando mais de Deus. Porque você vai adquirindo entendimento no sentido humano, que o dever de você fazer é se aproximar de Deus, é acreditar em Deus. Você vai crescendo, amadurecendo, humanamente falando, e vai se aproximando mais do Senhor, na obediência à palavra. Mas quando você não faz isso, você não atenta para isso, cada dia você fica mais distante até do Senhor, porque vai tendo em você uma responsabilidade, né, um dever, vai aumentando o dever. Você vê que você entra na escola, o dever é pouco. Mas depois vai aumentando esse dever, porque você vai adquirindo mais entendimento. Passou para a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima série, então vai aumentando aí. Aquele dever de casa não vai ser mais aquele deverzinho que era antes.
A aula não vai ser uma aula levezinha que faz de você entender. Sempre vai ficando mais difícil. Que é para você ir aprendendo. É como que você vai roçando um caminho para tu andar. Né? Você olhando para trás, está aberto o caminho. Você entende tudo para trás. Já passou por lá. Mas para frente você precisa descobrir. E precisa meter o machado para frente, senão você não anda. Então, do mesmo jeito é a vida do crente, né, irmão? Então, veja aí essa questão de abrir o entendimento, irmão. Eles liam, esses homens aqui conheciam o Torá. Conhecia toda a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Mas não servia de nada. Um negócio, um conhecimento que eles não tinham guardado. Eles não queriam obedecer. Então, obedecia de forma diferente. Era judeu, obedecia ali, em parte era uma tradição judaica, né? Que não entendia espiritualmente. Aí ele abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Aí eles se lembraram de tudo. Ah, no Salmo diz mesmo que ele fazia isso, ia acontecer isso com ele. Ah, lá o profeta falou. Aí começaram a lembrar. Entender, juntar as coisas. Trazer à tona. Sabe aquela coisa que está escondida, está lá dentro do chão? E tu descobre e tu traz para fora? É exatamente isso aí. Então, do mesmo jeito, tá do mesmo jeito hoje. Não vai pensar, você lê as escrituras e não entende nada. Aceitou Jesus, se abraçou de verdade, não resolveu largar de ser um velho homem para ser um novo. Aí vem o entendimento, irmão, da palavra. Você começa a entrar no caminho com luz. Lâmpada nos pés e luz para focar na frente. Isso aí. Versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito. Assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Estava escrito, rapaz, vocês não viram não. Agora nós estamos entendendo, se eu abrir o entendimento, né? Aí, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E em todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém, porque tem gente que começa por Roma. Então escuta aqui. Versículo 48. E dessas coisas sois vós testemunhas. É para vocês testemunhar dessas coisas aí. Vocês não viram o que aconteceu aí? De eu ressuscitar assim? Pois diz para as pessoas, para vocês só sair falando, rapaz. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revertidos de poder. Revertidos de poder. Não é uma conversa fiada, irmão. É revertidos. Além de estar vestido, vocês vão ser revestidos. Espera, vocês não estão revestidos, vocês estão vestidos. Vocês já entenderam aí a palavra, já viram todas essas coisas que aconteceu, já ensinei vocês. Vocês já estão com os ensinamentos aí na mente, mas eu quero que vocês sejam revestidos. É uma capa a mais, é um poder a mais para vocês pregar o evangelho, né? Então, aqui finaliza aqui Lucas com essas palavras, vai até o versículo 53, mas aí aqui é só dizendo, já concluindo, mas sem falar muito desse poder que Jesus deu aos homens, né, para ir
e de pregar o evangelho a toda criatura. Vocês são testemunho do que aconteceu e pode dizer isso mesmo, afirmar que isso tudo vai acontecer, as palavras que nós temos falado, que eu tenho falado. Mas é isso aí, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar agora, acreditando, né, na palavra de Deus, buscando sempre esse revestimento de poder, buscando sempre essa crença no Senhor Jesus, guardando as suas palavras. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a mim e às pessoas que nos ouvem. Ajuda, Pai, abençoando essas pessoas, dando compreensão e entendimento da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Senhor, revestir a cada um, meu Deus, daquele que busca no Senhor, aqueles que se disponibiliza para pregar o reino do céu, se disponibiliza, meu Deus, para ser adornado com os dons do Espírito, para que seja um testemunho na face da terra. Abençoa, ajudando, meu Deus, esclarecendo, dando, abrindo a mente, dando essa compreensão. Pai, a fé, a esperança, a certeza, a confiança, meu Deus, no Senhor. Meu Deus, abençoa todas as famílias que nos ouvem nesse momento. Aquele que está enfermo, cura para a glória do teu nome. Que esse poder que tem nessa palavra, nós dispensamos sobre a vida dessa pessoa. Esse poder de expulsar demônio, curar os enfermos. Então esse poder vai de encontro à vida dessa pessoa nesse momento. É no nome do Senhor Jesus que nós ordenamos a cura. Nós ordenamos a esse demônio: sai, demônio da enfermidade, da confusão, demônio que tem amarrado a vida dessa pessoa, que tem atrapalhado, sai da vida dela. É uma ordem, no nome de Jesus. Sai e não volta nunca mais, e toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém.